Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Retomando as videoaulas do estudo sistematizado de Umbanda, hoje nós vamos falar de um tema que de algum tempo nos era solicitado, através das redes sociais, do Facebook, por e-mail, que o pessoal pedindo para nós falarmos sobre as diferenças entre Umbanda e Candomblé ou as Umbandas e Candomblés. Vamos tentar elencar algumas diferenças, assim como algumas igualdades, sem estabelecer qualquer senso de valor crítico, né? Nós vamos um mero comparativo baseado naquilo que está principalmente na literatura, né? Hoje nós temos uma vasta literatura que fala, né, tanto das umbandas como dos candomblés. Eu particularmente morei no Rio de Janeiro muitos anos e tive contato com a Umbanda de Almas Angola enquanto criança, inclusive fui curado de uma dermatite aos 7 anos, fui batizado na Cachoeira de Itacuruçá, num centro de almas, de Umbanda Almas Angola, que hoje me parece que no Rio de Janeiro é muito pouco, migrou para Santa Catarina, que é mais forte a Umbanda de Almas de Angola. Bom, nações que preponderam, quando a gente fala de candomblé, não é um candomblé, são vários candomblés, digamos assim. Então nós temos as nações que preponderam, ou seja, um saber que veio de África e se estabeleceu na diáspora no Brasil. Nós temos Keto Nagô, que principalmente na Bahia e a partir daí se espalhou, né? Keto Nagô, que é a língua iorubá. Nós temos o Jeje, que são várias línguas, Fon e outras, e nós temos Angola, Congo, que é Banto. Isso para a gente entender, quando a gente fala de candomblé, uma religião co-irmã, para nós entendermos que a diversidade, às vezes as coisas não são tão simples, tão reducionistas, né? As divindades que é cultuada no Keto Nagô é Orixá, os orixás, no Jeje, Vodum, Angola, Congo, Kissi. Vamos dar um exemplo para vocês verem como isso existem adaptações, sincretismos, bricolagens, inclusive, que isso já veio da própria diáspora, veio de África, e na própria diáspora isso já veio estabelecido lá de África e se manteve na diáspora. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar aqui no Exu, que dentro da cosmogonia Nagô é considerado orixá. No Jeje ele é Elegbara ou Elegbará. Em Angola é Aluviá. Sendo que aqui no Rio Grande do Sul, nos nossos irmãos do Batuque, nós temos Orixá-Bará, ou seja, é um Vodum, ou Vodunce, que ele veio já sincretizado, né, no processo de africanização, digamos assim, de escravidão. Esse saber ele já veio dentro do Império Iorubano, porque existiam disputas, contendas, guerras territoriais, e o Império Iorubano acabou ocupando, por exemplo, Cambinda, que é uma nação que originalmente era Vodum e foi ocupada pelos Nagôs, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, Bará é considerado um orixá. Nós temos em Assã um exemplo, orixá, Nagô, no Vodum é Sobô, e no Angola, no Banto, no Congo é Matamba ou Bumburucema. E por último, o exemplo que eu trago, o Baluaê, que no Vodum é Chapanã, e aqui no Rio Grande do Sul, no Batuque, tem o orixá Chapanã. Dentro desse processo de sincretismo, principalmente a nação Cambinda aqui. Cambinda foi um território ocupado. Originalmente era Jeje, era Vodum, foi ocupado pelos Nagôs, os urbanos, foi conquistado antes da diáspora, então já veio para o Brasil com esse sincretismo. E o Baloaê, Chapanã ou Cavungo. Eu dei só um exemplo aqui, básico, né? Elencando Exu, Inhaçã e o Baloaê, 3 orixás, e fazendo a correlação com Jeje, que é Vodum, ou com Angola, Congo, que é Kissi, para a gente ver que muitas vezes se está amalgamado por dentro das umbandas.
porque nós temos Yansan Bumburu-Senda, inclusive pontos cantados dentro da Umbanda. Temos muitas casas de Umbanda que louvam Xapanã, Exu, e assim vai. Bom, entrando no nosso tema propriamente dito, espero que a louça aqui que o vídeo dê uma boa visibilidade aí para os nossos irmãos. Entrando no nosso tema propriamente dito, eu elenquei alguns pontos para nós comentarmos entre Umbanda, Umbandas, Candomblé ou Candomblés, né? Por exemplo, Umbanda cultua orixá e falangeiros, que são espíritos. Os Candomblés cultam os orixás. Os seus ritos, suas liturgias não contemplam espíritos ou entidades. Aí teria que ser um rito à parte, que seria o culto a Egogum, que é um outro segmento dentro do Candomblé, que aí sim os ancestrais ilustres. Mas Umbanda não. Umbanda cultua tanto os orixás quanto os falangeiros. Os Candomblés são orixás. Vejam que o saber Nagô, o saber Queto Nagô, essa cosmogonia prepondera dentro da Umbanda, porque na Umbanda não se fala em Vodum ou em Kice, e sim em orixás, muitas vezes confundindo linha de trabalho com orixá, que seria um tema para um outro vídeo, uma outra oportunidade. Na Umbanda existe a incorporação, né, das entidades transmediúnico, que é de fora para dentro. A entidade está fora, ela envolve o corpo áurico do médium e há um acoplamento chakra a chakra, né, e o médium fica no estado alterado superior de consciência. Ao contrário, diferente no Candomblé, que a manifestação dos orixás, aqui um ponto crucial para nós entendermos, só a divindade de cabeça que se manifesta, ou seja, nem o adjunto muitas vezes não se manifesta. Então todos os ritos, todas as liturgias, todas as iniciações são para aflorar, né, de forma intrínseca no ser, os estados alterados de consciência, ou o que nós chamamos de transe anímico, que ocorre de dentro para fora, ao contrário da Umbanda, que é de fora para dentro, tem uma entidade externa que se manifesta. Aqui não, aqui vem do subconsciente profundo que aflora, né, e se integra à personalidade. Então, todos os ritos de iniciação aqui no Candomblé, ou nos Candomblés, eles objetivam integrar a personalidade do médium, do elegum, do sensitivo, do seu subconsciente, essa divindade que se liga com o Ori, que se ligaria com a sua ancestralidade. Então, um processo mais anímico. Quem diz isso não é Norberto Peixoto, isso está na literatura. Nós estamos todos nos baseando em referências, né, referências de estudo para a gente afirmar. Isso não é a nossa opinião, a gente simplesmente compilou e fez o comparativo. Continuando, então, nas bandas, nós temos o aconselhamento nas vigílias públicas com as entidades, ou seja, os consulentes passam um a um, vão se aconselhar, tomar seu passe com as entidades manifestadas nos médiuns. Nos Candomblés a consulta é com o sacerdote, o orixá manifestado, né, no transe, no elegum ou no Filho de Santo, seja na festa pública ou rito interno, de uma maneira geral, de regra, ele não dá orientação. Ele não dá orientação. A orientação toda tem que ser na consulta através do sacerdote, né, através dos métodos oraculares. Nós vamos chegar lá. Então aí é uma diferença entre Umbanda e Candomblé. A Umbanda adota jogo de búzios, Meridilogum, sim. Várias Umbandas, não são todas, tem o jogo de búzios, Meridilogum, Umbanda esotérica, onde eu transitei pela Umbanda esotérica e recebi a mão de Roger Ferodi, os búzios e a peneira. Então, assim como os Candomblés têm o jogo de búzios e outros métodos, como o Peleifá e outros métodos divinatórios, digamos assim, que é usado nas consultas, a Umbanda se utiliza do jogo de búzios, mas para a orientação e aconselhamento do corpo mediúnico. De uma maneira geral, podemos dizer que as casas de Umbanda, o sacerdote ele não dá consulta externa através do Meridilogum ou do jogo de búzios. Isso é feito nas vigílias públicas, embora haja adaptações e variações de uma casa para outra. Não estamos aqui
querendo estabelecer critérios rígidos, nem temos esse direito, né? Nem essa outorga para assim proceder. Sendo que muitos dizem assim, mas jogo de búzios é coisa de candomblé. Já escutamos falar isso. Nós temos jogo de búzios no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Primeiro há que lembrar que o jogo de búzios, Meri de Logum, ele faz parte da sabedoria de Fá e vem de África. Nós temos Itani Fá, provérbios, historietas que falam sobre isso. Que Oxum pediu para Exu e Exu deu os 16 odus principais, simbolizados nos 16 búzios, esse saber para Oxum. Então, em verdade, o jogo de búzios não pertence ao candomblé, não pertence ao vodum cubano, à santeria cubana, não pertence ao ritual de Xangô e outras religiões de matriz africana. Ela pertence sim ao saber, à sabedoria de Ifá, né? Então, nenhuma religião da diáspora de origem africana no Brasil é proprietária desse saber. É bom esclarecer bem isso. Para se ter um jogo de búzios, Meri de Logum, numa casa de Umbanda, você tem que ter recebido esse saber através de um ritual de passagem, de Fá de um outro sacerdote e avalizado pelas entidades que lhe assistem, né? Tem que ter uma entidade no astral que ela se coloca à frente do jogo de búzios e orienta o médium. Nas umbandas, gratuidade, ao contrário dos candomblés, que a cobrança pecuniária, financeira é tradição, não se faz nada sem cobrar, de uma maneira geral. A Umbanda não utiliza sacralização de animais e seus ritos, né? Desde a sua fundação pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, essa é uma cláusula pétrea, um núcleo duro da Umbanda, né? Então, as Umbandas que se alinham, né, com esse núcleo duro e não se distanciam na sua periferia, não adotam, né, a sacralização de animais e seus ritos, ao contrário dos candomblés, que o fundamento principal é baseado na sacralização de animais, dentro de uma tradição já que eles seguem. E finalizando, para o vídeo não se extinguir demais, a Umbanda ela se rege de uma maneira geral pela ética cristã, prepondera a ética cristã. Muito raro nós chegarmos numa casa de Umbanda não ter um Oxalá no congá, no altar, né? Se estuda o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho, nas religiões de matriz africana, nos candomblés, de uma maneira geral, dizem os antropólogos, os estudiosos da religião, dentro da academia, que é a ética, ou seja, importa o reequilíbrio do indivíduo. Não tem uma ética que prepondera. Isso nas religiões da diáspora africana. Nós comentamos tão somente, agora um comentário nosso, que isso não está na literatura, mas através dos anos do nosso estudo, que em África, originalmente, existia a ética de Fá. O corpus literário de Fá, dentro da sabedoria dos antigos pais segredos, babalaôs, né, que existiu o Babalaô e o Babalorixá. Aqui no Brasil está tudo integrado num único sacerdote. Então a ética de Fá se desvinculou no Brasil de uma maneira geral, seguindo de forma independente o culto aos orixás. Por isso os antropólogos fazem essa leitura ética. Mas há uma retomada da ética de Fá, da sabedoria de Fá, em muitos candomblés e por dentro da própria Umbanda, a Umbanda esotérica começou com isso, com Mata e Silva, e nós particularmente conjugamos os valores da ética de Fá, melhoramento do caráter, burilamento para a boa execução do nosso destino, né, através do Senhor do Destino, que é o Urumilá Ifá, e com Exu, que é o Senhor do Caminho, com Ogum e todos os demais orixás, no sentido de melhoramento e do exercício do bom caráter. Então, ao nosso ver, nós questionamos um pouquinho isso aqui, se é a ética. Acreditamos que a ética de Fá está se fortalecendo cada vez mais no Brasil, por dentro dos candomblés, religiões de matriz africana e a Umbanda em particular, é o que nós vivenciamos. O tema é um pouquinho complexo, mas esperamos ter esclarecido os pontos básicos, fundamentais,
aos nossos irmãos iniciantes, né, que estão começando na senda espiritualista e se interessam por Umbanda, para conseguir distinguir o que é Umbanda, o que são os candomblés, porque nós temos muitas semelhanças. Temos dança, temos manifestação, temos o transe, temos a curimba, o tambor, temos os cheiros, os odores, todo o movimento de gira, que muitas vezes ao olhar do principiante, do iniciante, existe uma generalização, né? Ou tudo é Umbanda, ou tudo num único nome. E em verdade existem diferenças, né? Muitas semelhanças, mas diferenças que são determinantes para distinguir o que é Umbanda e o que não é Umbanda. Esperamos que você, meu irmão, com esse pequeno vídeo, consiga entender e perceber o que é Umbanda e o que não é Umbanda. O nosso Saravá Fraterno, eu sou Norberto Peixoto. Até a próxima oportunidade, meu irmão.